Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar como envelhecer o seu acessório de cosplay, tá bom? Então vou começar por isso daqui. Uma coisa bem básica, tá, não tão básico assim, mas vai dar um efeito legal, tá bom? E você pode implementar isso no seu produto, não, no seu acessório de cosplay, até na sua armadura, tá bom? Vamos ao vídeo. O machado tá liso, já tá com fundo aqui. Agora eu vou marcar ele pra ficar, como diz, com marcas como se tivesse tido uma batalha. Ó, vou usar o pirógrafo, bom. Ó, ao invés de você usar um pirógrafo, você também poderia usar a micro retífica com uma lâmina, né? Aí daria também o mesmo efeito. Eu prefiro o pirógrafo porque eu tenho uma segurança maior, mas você tem que deixar ele aquecer bem, viu? Porque senão não marca direito. Ó, um bom exemplo é esse machado aí. Ele é com EVA mais duro, mais denso do que o outro, ó. O pirógrafo está no máximo e mesmo assim, ó, ele não está marcando certinho. Tem que colocar mais força. É ruim, viu? Mas deu o mesmo efeito no final das contas. Embora mais pra frente eu usei como isso, a micro retífica para poder fazer uns efeitinhos um pouco mais fundo, porque não deu muito certo, ó. Apesar que marcou bonito, né? Não tenho o que dizer. Mas são riscos leves, né? Eu queria uns mais pesados, por assim dizer. E foi. E marca aleatoriamente, não precisa seguir um padrão, né? Eu pintei de cromado pra ficar aquela coisa bem falsa mesmo, sabe? Imitando o metal quando acabou de forjar e dar a têmpera. Agora eu vou empapelar para poder pintar o cabo, que ele é marrom, né? Óbvio, né? Não vai fazer um cabo de metal também, né? Ó, tá vendo? Tô adiantando um pouco, porque empapelar não tem segredo, é só você proteger ele. De preferência nos mínimos detalhes e nas frestinhas menores, né? Ó, já empapelei. Agora eu vou pegar, vou pintar, né? Ó, eu aconselho usar esse tipo de rolinho aqui, olha. Ele dá um adianto muito grande. Porque, assim, se você for ficar passando o pincel, acaba demorando muito, ó. Rolinho, vai que vai. E o melhor de tudo, não deixa marcas de pincel, né? Obviamente, um lado fica com mais tinta do que o outro, mas você vai levantando ele e passando, 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 ele não vai deixar uma marca, ó. Se você reparar mesmo, ó, tem umas partes mais escura e mais clara. Mas depois eu ajusto isso passando inúmeras vezes e vai, ó. Obviamente, em algumas partes vai usar o pincel, né? Não tem como, né? Principalmente nessas beiradinhas aí, ó, porque você não vai ter acesso com o rolinho. E como eu não protegi o cabo, ele está levemente liso por causa do cromado. Aí acaba não pegando tão bem a tinta e você tem que passar com menos força. Aí ó, já passei o rolinho, é bem prático, nossa. E pior que isso daí eu aprendi com meu filho. Ele estava pintando um escudo para uma aula de sei lá do que era. E ele usou esse rolinho, que eu comprei errado por em outra ocasião, e ficou perfeito. Eu falei, nossa, é assim mesmo que eu vou pintar daqui para frente. Ó, materiais básicos para fazer o envelhecimento. Tinta PVA, fosca de preferência, né? Eu gosto da fosca, né, melhor dizendo. Tanto a marrom quanto a preta. Ó, gosto de usar uma esponjinha, que eu acho mais agradável. Agora, vou pegar aqui. Ó, eu vou dando uma leve sujada. E vou... Ó. Nessa que eu sujo, ó, tá bem feio. Eu vou lá com o outro lado mais seco e vou dando uma espalhada e limpada ao mesmo tempo, ó. Uma diferença, hein? Tá vendo? Ó. Ah, aqui tem um pouco de marrom também, porque a esponja já estava suja de marrom, porque eu fiz outro detalhe ali. Não precisa misturar os dois se não quiser. Eu misturo porque depois eu vou passar marrom de qualquer forma. Agora você faz em toda a extensão dele. Aí você pesa a mão onde você quer, de preferência nos cantos, né, que é onde tende a estragar mais rápido.
Tenta não deixar as marcas da esponja, né, no caso. Ó, fazendo bolinha quando vai chegando nas pontas. Esse daqui eu tô envelhecendo mais porque é um machado que vai ficar todo estragado. Então, no caso, quanto mais estragado, né, mais a gente tem que carregar na tinta. Se fosse pra ser uma coisa só envelhecida de leve, eu ia só passar assim, ó, nas beiradinhas e ia tirar. Ó, tá vendo? Já dá só um efeitinho, ó. Isso daqui já seria o básico, né? Isso dependendo do efeito que você quer dar, né? Principalmente aqui, ó, onde fica a junção, porque é onde tende a acumular sujeira em qualquer coisa, né? Que é nas beiradinhas. Ó, agora passando nas outras partes, né? Tem que ter paciência pra fazer isso. E assim, de preferência, fazer uma coisa bem minuciosa. Porque senão fica como se você tivesse jogado a tinta e acabou, né? Ó, na hora de envelhecer o cabo, tem um pequeno porém, olha. Como a tinta também já é a PVA fosca, a tinta não desliza com facilidade, nem a própria esponja. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não fazer marcações fortes ou vai ficar aquela marcona de tinta e você não vai conseguir espalhar que nem na parte cromada, porque na parte cromada ficou liso. Aí agora não, ó, tem que ir de pouquinho em pouquinho e marcando para fingir que é uma madeira, né? Continuo marcando o cabo, de pouquinho em pouquinho eu aproveito as próprias imperfeições de quando eu lixei, que ele não ficou redondinho, redondinho, para fingir que é madeira. Tipo, eu aplico principalmente nessas partes, para ficar uma coisa mais agradável ao olho, né, melhor dizendo. E, ó, usar principalmente a ponta da esponja é a melhor coisa, porque risquinhos fazem mais sentido na madeira, né? Ó, esse é o resultado do cabo, ó. Ficou bonitinho. Não ficou aquela coisa de aparência de madeira, madeira, mas, né, ficou. Agora eu tô colocando na tinta na ponta do machado, na lâmina mesmo, onde vai cortar. Eu acrescento um pouco mais de tinta aí, geralmente, porque eu quero que a tinta preta penetre nessas marcações. Porque, querendo ou não, nem sempre elas vão ficar tão aparentes assim. Então, se tiver uma tinta preta, ali você pode dar uma ênfase maior. Até aplicar com um pincel 00, né? Agora eu vou usar a tinta marrom. Ela vai dar o efeito de ferrugem. Dá um tchan a mais muito grande. Você usar só a preta é bonito, mas com a marrom, olha. Agora eu tô aplicando de pouquinho em pouquinho, de preferência naqueles pontos onde vai primeiro acumular mais sujeira, ó. Tá vendo? Já tá dando um efeitinho. Fica agradável ao olho, né? Carreguei um pouquinho do preto também aí para poder. Na verdade, eu misturei, né? O marrom com o preto para dar um efeito mais escuro, né? E ó, após eu começar a limpar, que é o que dá todo o tchan no machado, ele fica uma aparência muito destruída. Às vezes dá até dó de fazer isso, mas, né, tem que fazer para poder dar o efeito correto da imagem e o que o cliente está te pedindo, né? Dou uma carregada maior na lâmina, novamente, na ponta, né, onde corta, né? Não esquecendo nenhuma partezinha, porque se você fizer, assim, esquecer uma parte, vai destoar com uma facilidade muito grande. Olha agora como é que vai ficar após, ó. Deu uma envelhecida, ficou uma coisa bem mais usada, né? Eu poderia também jogar um pouquinho de cinza, mas eu preferi não fazer isso porque poderia dar errado. Mas, né, você pode arriscar. Como é que ficou no final? Ele já dá uma aparência bem usada agora. Eu acho muito mágico isso. Agora eu vou envelhecer isso daqui. Outra coisa que você pode usar também é um paninho. Eu prefiro a esponja, então eu vou usar a esponja em termos espuma, ou pode usar também a esponja, aquele lado amarelo da esponja. Agora todo aquele processo novamente de envelhecer. Só que nesse daqui, olha, a parte da cabeça do machado, né? Ele tem umas marcações a mais, né?
tipo de metal. Então o que eu vou fazer? Eu vou acumular o preto nessas junções para dar aquele efeito que eu falei, né? Porque onde tem junção tende a acumular mais sujeiras, porque é um ponto de apoio para pequenos grãos e aí vai, né? Bom, você entendeu a lógica, né? Não tem muito o que ficar explicando muito, né? Mas ó, tá vendo? Vou acumulando, vou concentrando ali. Ao meu ver, fica até mais agradável de trabalhar porque tem uns pontos de apoio mais fáceis, né? Para você ir delimitando. Você não precisa sair arriscando pro meio do nada sem nenhuma marcação. É interessante isso. Eu pelo menos acho interessante, né? Ó, tá vendo? Pegando todos os pontos, né? Bom, agora eu vou jogar um marrom aí, ó. Tá vendo? Como eu falei, usando essas junçõezinhas, né, para poder colocar o efeitozinho, né, que é onde pega a sujeira. Novamente essa sujeira, né? Oh, meu Deus, tem que mudar esse negócio. Vou melhorar no meu roteiro. Ó, auxiliando bastante na ponta. Eu particularmente gostei de envelhecer esse machado muito mais do que o outro, porque assim, como pode ver, olha, ele tem muito mais detalhes, né? Aí dá pra brincar, mas de uma forma mais agradável. Eu tenho esse pequeno falha, ao meu ver, né? De sempre gostar de coisas mais detalhadas. É uma coisa minha, né? Mas acho que todo mundo, né? Curte aquele cosplay ou aquela arma que é mais detalhada. Dificilmente a gente gosta daquela coisa totalmente simples, né? Tipo, os animes, né, de antigamente, que era aquele robô, parecia só um humano com uma leve armadura, não curtia muito. Prefiro hoje em dia mais os Gundam, né? Mas ó, carregando um pouco aí também como diz, na lâmina, né? Delimitando também onde fica a lâmina, ó, tá vendo? Vou dar umas pontinhas ali, ó, pra poder mostrar, aí ó, tá vendo? Pra poder mostrar que ali tem uma leve curvatura, né? Não sei o nome certo que eu poderia estar dando isso. Ah, o fio da lâmina. Lembrei. Então, fazendo bolinha e dando efeito, ó. Já tá ficando bem envelhecido. E é o que eu falei, esse machado ficou lindo demais. Pra mim, né, pelo menos, né? A opinião pode variar de acordo com a pessoa. Ó, dá uma envelhecida. Agora vamos adiantar isso daí, porque ninguém merece ver todas essas partes aí, parte por parte. Né? Ó, tá vendo? Algumas partes a esponja não vai conseguir ter acesso. Mais pra frente aí no vídeo mesmo você vai ver que eu vou estar utilizando um pincel. Mas ó, dá pra ver ali, ó. Tá vendo? Na junção do cabo com a cabeça do martelo. Eu não tive acesso com a esponja, porque a esponja é muito grande. Você pode cortar a sua esponja também, né? E fazer ela mais fininha e ter um acesso melhor. Eu preferi ir com o pincel, que pra mim foi mais rápido. Embora depois eu tive que lavar o pincel, né? Então nesse quesito foi rápido de um lado e lento do outro, né? Mas, né? Aí, ó, utilizando o pincel para ter o acesso, né? Umas partes, tinha que ter melhorado essa posição da câmera. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço da câmera. São, querendo ou não, 19 anos fazendo isso sem gravar. Aí agora, com 19, venho gravar. E ó, como é que ficou o resultado final. E agora, de levinho ali com o pincel para poder dar esse efeitinho bonitinho. Ó, dando uma caprichada, porque senão vai ficar aquela coisa estranha. Já pensou? Um lado totalmente envelhecido e uns detalhezinhos ali sem envelhecer? Isso desvaloriza muito a peça. Então você tem que sempre pensar nesses pequenos detalhes. Como eu falo, os pequenos detalhes fazem a diferença. Ó, fiz todos os detalhes, passei uma esponja. Olha como é que ficou. Ficou bonitão, olha, envelhecido. Minha mão também. E agora eu vou usar verniz vitral aqui para dar o efeito. Ó, de sangue, né, no caso. Né? Ó, tá vendo? Vai passando com a esponjinha mesmo. Ó, o verniz vitral que eu uso. Esse daqui, ó. Também acho que é a única marca, pra falar a verdade, não sei. Não é uma coisa que eu compro com tanta... Opa! Ó, agora eu vou passando a esponja por toda a extensão. Só que assim, eu não posso ficar arrastando a esponja. Eu tenho que fazer tipo
como se fosse polvilhando, né, com a esponja. Vai um verniz daquele, né, nisso, né. E assim, pensar em todas as extensões. Como é uma coisa bem suja mesmo, eu, como diz, marquei em tudo, ó. Pegou a tinta na mão, parece sangue mesmo. Ó, no cabo também, porque obviamente o cabo vai sujar. É uma coisa, né? Também passa na ponta do cabo, como se a pessoa tivesse dado uma coronhada. Ó, na lâmina também, ó. Principalmente na ponta. Tenta fazer aquela coisa bem irregular, porque obviamente não vai sujar de uma forma certinha, né? Ó, não, e não tentar passar novamente por cima um do outro, porque se você passar novamente, você acaba tirando com a esponja, ó. Ó É que aqui tem a muita diferença luz. que dá. Deixa eu diminuir um pouco essa O luz. verniz, ele deixa um efeito muito bom. Ó, diminuindo um pouco a luz para poder pegar, ver se faz tanta diferença. menos luz, não fez absurda diferença, né, com a luz mais o que tá fraca, real né, aqui, mas ó, pra mim, né, no caso. tá bonitinho, isso que importa. É melhor. Agora vamos aumentar a luz de novo. E, ó, Mas pra mim comecei. chegar eu preciso de E luz. vou pegar e vou marcar mais ainda. Principalmente nesse menor, nessa parte aí. É como se estivesse usando a parte de trás do machado. Sujando de novo o cabo. Porque, como eu falei antes, né? Vai sujar tudo. Agora aquele finalizado praticamente, né? Ó, tinha acabado de passar todo o verniz, né? Ficou bonito. E aqui ele já tudo pronto. E seco, né? Também, ó. O verniz ele não escurece. Dá esse efeito de sangue para sempre. Tá aí o pronto o vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe e comentem. E vamos melhorar esses vídeos e essas gravações. Porque precisa.